hoje sobre a vigilância ambiental. A vigilância ambiental, ela é muito... Vocês estão conseguindo me ver tudo direitinho? Pode alguém falar aí? Sim, ok? Eu tô vendo o slide. Ok. Então, tá bom. Só o slide, a mim vocês não veem, não? O slide, para mim não tá aparecendo você, não. Eu tô vendo só o slide. Eu tô vendo você e o slide. Eu também tô vendo o slide de você, professora. Ah, então tá, mais tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos estar seguindo aí. Quando a gente fala nessa parte da vigilância ambiental, nós temos que associar, né, todos os tipos de vigilâncias que a gente tem, né, nos nossos programas, tudo a vigilância ambiental. Principalmente quando a gente fala também em saúde do trabalhador, que é uma ação que a gente vai estar falando também posteriormente, porque eu tenho que fazer esse link de ambiente com trabalho, porque eu falo, o ambiente de vida e trabalho, ele está o quê? Influenciando fortemente, né, a ocorrência de doenças e agravos à saúde. Então, por isso que é importante nós estarmos também falando, quando eu falo de vigilância ambiental, eu já vou fazer aqui um comparativo com a vigilância, né, a saúde do trabalhador. Por quê? Os dois, eles estão acarretando, né? Eles podem acarretar ou pode propiciar doenças, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. O ambiente humano também, ele é constituído por vários elementos básicos, tá? Que a gente vai falar por agora, né? Em relação seria o quê? O ar respirado, a água que ela está sendo ingerida, o alimento que está sendo consumido, o clima que a gente tem ao redor dos nossos corpos, o espaço para o nosso movimento, né? Então, quando eu falo, né, em vigilância ambiental, eu posso falar, né, que a maioria das doenças, elas são causadas ou influenciadas pelo ambiente. Então, são vários fatores que pode estar, né, ocasionando. E que eu posso botar também em dados estatísticos que 25 a 30% das doenças são causadas pelo ambiente. Vou começar falando aí com vocês do Vigidesastres, né? Nós vamos falar muito sobre, vamos estar falando aí sobre o Vigisolo, sobre o Cissolo, sobre o Vigiágua, sobre o Vigiar e o Vigidesastres. O que seria isso? É quando a gente faz a vigilância em saúde, né, que seriam causados por um desses problemas, né? Seria sobre o ar, sobre a água, sobre os impactos ambientais, que seriam os desastres, ou até mesmo sobre o solo. Então, começando sobre o Vigidesastres, nós temos que reduzir, né? Qual seria esse objetivo principal? Está reduzindo o impacto dos desastres sobre a saúde pública. O que a gente pode estar falando nesse coisa? Em relação ao solo também, qualquer obra que possa ser feita, se eu não retirar, né, se eu não tiver uma adequada vigilância, né, sobre o impacto que ele pode causar, nós poderemos ter problemas futuros, né? Então, é isso que a gente tem que ter vigilância a todo momento. Nós temos que saber, né, quando a gente tem algum danos, quais seriam esses danos e a sua origem? Por que ela acarretou? Será que não foi feita uma fiscalização de forma adequada? Será que aquele local era impróprio para a construção de uma casa, porque é próximo ao morro, à beira do rio? Se eu tiver uma enchente, se eu tiver um deslizamento de terra, pode estar afetando? Então, isso seria o quê? Essa vigilância em saúde decorrente a desastres que podem estar ocasionando. E isso, querendo ou não, é um problema político, é um problema de saúde pública. Quando a gente tem esses acidentes, né, que acontecem
que a gente vê, né, são desastres mesmo que a gente acaba vendo, né, tendo notícias, né, ou acontece próximos a gente, por que deixou construir no morro, que não é um local ideal? Né? Então, isso é um problema de política. Por que né, eles não têm condições de comprar um terreno? Ué, mas a política, né, o político, a parte de saúde pública, eles têm que estar intervindo nisso aí. Não pode deixar construir, porque a partir do momento que se deixa construir, se tiver algum problema, a responsabilidade é de quem? Do próprio governo, né? E todo mundo acaba assim e vai colocar a culpa no político, sim, né? No governo, não no político né, específico, mas, né, seria o quê? Um problema de saúde pública em termos de políticas, no caso dessa situação, políticas, né, sociais, econômicas, enfim. Juliana. A redução, né, dos impactos de emergências ou desastres, sejam elas de origem natural ou tecnológica. A gente vai ter que estar avaliando aí também. Juliana. Redução. Oi. Tem gente querendo entrar, não está então, conseguindo. Eu vou ter que minimizar aqui um pouquinho a tela, só um minutinho. Tá, Maurício, Renata, Gabriela, Renata. Letícia também. Oi? Letícia, Giovana. Não, para mim aqui não apareceu, não. Não apareceu para mim, não. Vocês sinalizam porque quando eu coloco o PowerPoint, não aparece para mim, tá bom? Tá, eu te aviso. Acho que tem mais gente, ó. Jerusa também. Vê se apareceu para você. Ainda não. Vou falar com elas, então, para elas solicitarem de novo. Aí você me avisa aqui. Tá. Então, quando eu falo, né, dessa redução dos impactos, né, de emergência ou desastre, sejam elas de forma natural ou tecnológica, eu tenho que avaliar também, saber aonde está esse erro. Eu tenho redução do risco, manejo dos desastres e recuperação. Eu acho que tem alguém aqui, só um minutinho. Giovana. Redução, né, do risco, manejo dos desastres e recuperação. Os seus efeitos. Tem alguém com áudio ligado. Alguém com áudio ligado está dando interferência. Oi. Alguém que está com áudio ligado. Oi. Então, vamos lá. Continuando, então, aqui agora. Então, a gente tem que avaliar, né, quais seriam os danos, a origem desses danos, né, os riscos que acabam ocorrendo, porque eu tenho que agir de forma que eu tenho o quê? A diminuição desses riscos. É isso que também nós, enquanto né, profissionais, nós temos que estar alcançando, né, esse objetivo. Quando eu falo, né, os riscos, eu tenho que avaliar num risco total para saber de que forma eu posso agir, né, para a gente diminuir esses riscos. Aqui, né, então, é um programa, né, é um programa, no caso, né, que eu acabei de falar aí, o Vigi Desastres. É um programa da Vigilância em Saúde Ambiental que tem o objetivo de desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para reduzir o risco da exposição da população e dos profissionais de saúde, reduzindo doenças e agravos decorrentes dele, bem como todos os danos à infraestrutura de saúde, né? Porque se eu tenho um acidente
né? Seja ele qual for, que tipo de desastre, né? De acidente esse, que tipo de desastre seria esse? Uma contaminação da água, como eu falei com vocês, é exemplo, né, de chuva e que alagou, que inundou, isso tudo acaba afetando o quê? A estrutura de saúde. Então, toda vez que a gente falar em epidemiologia ambiental, eu estou falando de ambiente e saúde da população. Então, ambiente está interligado, né, diretamente ligado, não inter, né, diretamente ligado à saúde da população. Então, aqui, ó, eu tenho algumas imagens para vocês de alguns desastres naturais que podem vir a acontecer, né? Vamos supor, mas esse desastre natural aqui, a gente sabe que podemos ter, né, um tsunami, um furacão, seja o que for. Isso vai ser decorrente do quê? Da própria natureza, mas em algum momento nós poderemos o quê? Provocar. Por isso que nós vamos ter que avaliar. Por isso que existem estudos a todo momento, né? Do que pode acontecer com um clima, um determinado clima daquela região. Por isso que hoje a gente fala também muito que nessa parte, né, das condições climáticas, né, a gente vê, vendaval, chuva, seca, tudo isso são fatores que levam o quê? A de desastres, né, que podem estar acontecendo, que são de formas naturais, mas que estudos têm que ser feitos a todo momento para poder deixar a população em alerta, sempre. Aqui, ó, nós temos alguns acidentes com produtos químicos, né? No caso, aqui foi um acidente, no caso automobilístico, e o produto químico se espalhou, né, na rodovia. Não deixou de ser um acidente com produtos o quê? Químicos, né? Então a gente tem que estar vendo também, porque quando eu falo nesses fatores, né, externos também que vão estar, né, influenciando, causando ou agravando a saúde, eu tenho que pensar, né, nos fatores psicológicos, biológicos, físico, acidental ou químico, tá? Repetindo aí para vocês. Quando eu falo em ambiente, né, quem quiser anotar, porque não tem aí na apostila, né? Quando eu falo, oi, tem gente querendo entrar na sala. tá, vou ver Dá uma aqui, olhadinha, para por mim, favor. não apareceu aqui não. Pede para entrar, 2 minutinhos. E quando você estava fora? Quando você estava fora, meu. Ele sai, a gente lá ficou pronto. Ainda não apareceu para mim não. É Jerusa. Falou que já saiu e entrou umas 5 vezes. Não apareceu não. Eu vou até perguntar se tem uma outra forma de aparecer Ontem para a estar Alice aceitando. estava ajudando Lauana a colocar o pessoal dentro da sala. A Alice hoje não está online. Não, sim. Eu vou ver. Já falei com ela?
Ela falou alguma coisa? Ela falou que tá aguardando aqui. Mas não tá aparecendo para você, né? Não tô Não entendendo. aparece, não. Agora não, tá aparecendo, não. Vamos retomar? E se ela falar em alguma coisa, me avisa. Ok? Então, vamos lá. Então, né, repetindo aí só para vocês estarem anotando. Quando eu falo, né, no ambiente, né, eu falo que todos esses fatores externos, né, ao nosso corpo, eles podem causar ou agravar a saúde. Quais seriam esses fatores específicos? Nós temos psicológico, nós temos o biológico, biológico, temos o físico, o acidental e o químico, né? É o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que nós já falamos. Oi. Teria como você repetir de novo o começo? Quando falamos em ambiente. Então, o ambiente, né? Quando eu vou estar avaliando quais são os fatores responsáveis. Quais são os fatores responsáveis? Os fatores externos, desculpa. Né, quais são os fatores externos responsáveis que podem causar ou agravar a saúde? Esses fatores ambientais, tá? Não esqueçam. Quais são né, os fatores ambientais externos que, né, ao nosso corpo que podem causar ou agravar a saúde? Nós temos o psicológico, o biológico, o físico. E aí, professora? Oi aí, Gabriel. Arthur, desculpa. Arthur, gente. Gabriel. Arthur. Tudo bem, confundi professora? aqui. Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Tô Então, aqui. vamos lá. Eu já vi que você entrou desde cedo. Os fatores psicológicos, biológicos, físico, acidental e químico. Deu para anotar? Repete, professor. Psicológico, biológico, físico, acidental e químico. Foi aí agora? Foi. Então tá, quando eu falo, né, nos fatores psicológicos, o que seriam eles? Quais seriam os exemplos, né? Do estresse, do desemprego, mudança de turno de trabalho, as relações humanas, né? Pode estar afetando essa parte psicológica. Um exemplo, nós hoje não estamos sofrendo devido a um fator externo,
um problema psicológico de termos que ficarmos trancados dentro de casa? Sim, a grande maioria, né? Falo isso para vocês, porque tem algumas pessoas que são acostumadas a ficar dentro de casa, não precisam ter, né, uma vida mais social, de ir à rua, tudo. Mas, com certeza, nós vamos estar sendo o quê? Impactados psicologicamente devido ao quê? A esse confinamento que hoje a gente tem. Entendeu? Os fatores biológicos podem ser o quê? Devido a vírus, bactérias, parasitas que a gente tem presente. O físico, né? Esses fatores físicos pode ser devido ao clima, qualquer mudança climática, ruídos, radiação ou a própria ergonomia também. Acidental, né? Seriam, como eu mostrei aqui para vocês, né? Voltando aqui, né? Situações, algumas situações perigosas que podem ter. Nós temos aqui, né? Mostrando uma velocidade alta pode causar um acidente. O uso, né, de drogas, de bebidas, tudo isso pode estar acarretando algum acidente e que vai levar a um outro tipo de desastre. No caso aqui, acabou levando o quê? A um desastre também químico, né? Eu tenho também, em relação a esses fatores ambientais, né, o químico, o tabaco, produtos químicos, né, que a gente possa estar trabalhando, utilizando em determinados lugares, né, em algumas atividades profissionais, alguma questão de poeiras, né? Algumas pessoas têm esses problemas. Isso tudo porque eu vou falar o quê? Ah, mas o que isso tem a ver com essa vigilância, né? Essa parte da vigilância ambiental. Não vamos esquecer que quando eu falo da vigilância ambiental, o ambiente humano, né? Ele é constituído de vários fatores, né? E o que pode nos levar o quê? Ao agravo de várias doenças, tá certo? Então, isso é importante a gente estar voltando aqui para colocar. Por isso que eu preciso estudar, né, aqui com vocês e também mostrar o quê? Que, como eu falei lá no início, um dos grandes estudos, né, que a gente tem que estar diretamente ligado com essa vigilância ambiental é a saúde do trabalhador, que hoje todas as empresas têm que ter essa grande vigilância, certo? Juliana, Então, quanto Juliana, esses ambientes, vocês conseguiram anotar aí? Tá tudo ok? Entenderam esses exemplos? Juliana, Oi. vê se tem gente aí querendo entrar. Estão botando aqui no grupo. Tá, calma aí. Tem Lucas, aí uma pessoa que saiu. Giovana e Jerusa. Não, não apareceu para mim, não. É o que Técio tá com a carinha triste, Técio. Giovana, foi. Jerusa, não. Ô, Técio, carinha bonitinha. Hoje é quarta-feira. Até eu tô com carinha triste. Quarta-feira trancada de casa, não rola, né, pessoal? Hã? Até eu tô triste. Quarta-feira trancada dentro de casa. Quando a gente terminar a aula, vocês assistem a live da Marília Mendonça. Sofrer. Aí sim que eu vou ficar triste. Sofrência aí para vocês mais tarde. Giovana entrou. Ah, não, Jerusa que faltou. Faltou Jerusa. Ela tá tentando. Ah. Acho que é a única que tá faltando.
Aí o Fabrício até colocou aqui que Jerusa não está aparecendo. Ele botou aqui no grupo, né? Ó. Vamos ver Jerusa aí. Só tá faltando ela, né? Acho que sim. Vamos lá, qualquer coisa vocês me sinalizam. Voltando. Então, deu para vocês entenderem essa parte aí do que eu acabei de falar? Podemos passar? Sim. Então, tá ok. Aí, nós temos, né, alguma emergência também radiológica e nuclear que possam acontecer, né, como eu falo, de fatores de desastres, tá bom? Nessa situação aqui. Porque no dia a dia, quem trabalha, né, ele já tem que ter esse cuidado, né, com radiação, de você não se expor ao... você tem uma exposição, com certeza, né, você tem essa exposição, mas é feito o quê? Todo o controle dessa exposição para poder você não ter, né, uma radiação maior, né, do que o recomendado de dose diária. Isso eu também vou falar aqui um pouquinho com vocês, né, em relação, deixa eu só, já vou até falar. Isso vocês podem também estar anotando aí, porque não tem aqui na apostilinha, né, nos slides aí. Eu falo, né, já faço uma pergunta a vocês. Qual é o valor dessa prevenção, né? Quanto medidas, né, preventivas? O que vocês acham em termos de valor mesmo, valor financeiro? O que vocês acham disso daí? Com certeza, para para as políticas de saúde, é muito mais rentável a gente estar prevenindo. Estamos falando isso desde o nosso primeiro dia de aula. Por quê? É preferível gastar com a prevenção, que eu gasto menos, do que eu gastar, né, com o terciário, que seria o curativo, onde eu vou ter um gasto muito maior, porque a gente vai precisar de leitos, de hospitais, eu vou precisar de pessoas, de um número de pessoas maiores, né, para estar trabalhando, eu vou precisar de medicamentos, antibióticos, que são caros. Então, quando eu falo nesse valor de prevenção, para eu não deixar acontecer o acidente, né, o desastre, para mim sai muito melhor, muito mais barato. Então, quando a gente fala também, né, por exemplo, numa empresa, tem ali uma emergência radiológica, né? Esse slide aí que a gente está mostrando aqui. Aconteceu sim algum problema, mas a forma de prevenir, o que tem que ser feito, né? Com quem trabalha exposto aos riscos radiológicos. Que riscos radiológicos são esses? Qual é essa exposição que o profissional, né, quem trabalha, está exposto? Qual é essa dose de exposição? Tá? Então, vocês podem estar anotando aí. O valor da prevenção, né? O que seria? Como que vai, né,
os riscos de exposição e a dose também que está sendo adquirida, exposto a todo momento. Podem anotar. Você pode repetir, por favor, Juliana? Posso sim. Por isso que vocês vão tentando, né? Quando eu falo o valor da prevenção, o valor da prevenção. Esse valor da prevenção é muito mais barato do que eu realizar a parte curativa. Então, o primário é muito mais barato do que o terciário. Ok? No dia a dia, né, o que a empresa, né, ela tem que ter de cuidado com o profissional, né, que está exposto a essa radiação. Estou dando um exemplo em relação à radiação, mas exposto a qualquer risco que eu acabei de falar com vocês. Psicológico, biológico, físico, né, químico, em qualquer situação. Estou dando um exemplo aqui, né? A exposição radiológica, né? O que ele pode estar fazendo para diminuir esses riscos? E a dose desse risco também que está sendo oferecido. Porque, de repente, quando eu falo a exposição, eu vou trabalhar com um risco radiológico? Eu vou ter radiação? Vou sim, com certeza. Mas essa dose, ela é o quê? A recomendada pela vigilância, né, pelo Ministério da Saúde, diário, é igual assim, né? Eu falo com vocês. Um outro exemplo, né, só para vocês entenderem aqui um pouquinho. Se eu fumo um cigarro por dia, eu vou ter a mesma exposição de doenças de quem fuma 2 maços de cigarro por dia? É claro que não. Mas isso não significa que ele não tem o risco de adoecer. Tem sim, mas a dose é menor do que quem está fumando 2 maços por dia. Então, é similar isso aí que eu estou falando. A radiação, a dose, ela é pouca, ou melhor, ela é o ideal, ou ela está acima do recomendado. Deu para vocês entenderem? Sim. Me deem um ok aí. Ok. Então, tá bom. Então, quando eu falo também exposição e dose, eles podem ser medidos de forma quantitativa. Como assim? Que dose? Os seus efeitos. Os seus efeitos. Então, a exposição e a dose podem ser medidos quantitativamente. Podem também estar anotando. A exposição e a dose podem ser medidos. Eu acho que tem alguém aqui. Aqui, Lucas. Só Lucas para mim. Então, quando eu falo para vocês, né, a exposição e a dose, eles podem ser medidos quantitativamente. Como assim que eu vou medir?
Ué, por que eu tenho que realizar no meu trabalhador um exame admissional? Eu tenho que realizar no meu trabalhador um exame periódico e um exame demissional. Por que isso? Eu tenho que ver se na empresa, quando ele é admitido, se ele já tem alguma alteração. O periódico é se ele adquiriu durante o trabalho, ele está com alguma indicação, né? Algum índice alterado. E quando ele tem, né, o demissional, para saber se ele saiu com alguma doença ou não. Principalmente porque eu falo isso aqui para vocês. Porque eu tenho que avaliar como que ele está exposto àquela radiação a todo momento. Aí, como que eu vou avaliar? Vamos supor, algumas pessoas que trabalham com barulho, ele não tem que usar o protetor auricular? Sim. Ele faz na admissão o quê? Um exame de audiometria. O periódico dele vai ser feito o exame de audiometria para saber se ele teve perda ou não, ou se teve diminuição dessa perda. Né? Então, de acordo com cada exposição de trabalho, ele vai ter um exame a ser realizado, porque aquele fator determinou alguma doença. E quais foram esses efeitos? Algumas pessoas estão, né, de uma determinada empresa, estão com síndrome de burnout, né, de burnout, como nós falamos na semana passada, e está tendo muita queda de cabelo. Nossa, tipo assim, 60% dos funcionários estão apresentando uma queda de cabelo. Isso é normal? Claro que não. Que fator está levando aquilo ali? Será que ele está exposto a algum outro fator sem ser o psicológico? Não sei. Então, isso que a gente tem que avaliar. Saber quais são os efeitos também da exposição e da dose que ele apresenta, que ele está exposto, certo? Então, aqui eu vou estar sempre coisa. Então, assim, são vários exemplos que a gente pode estar dando em relação a alguns exames. Exame de urina, exame de fezes. Nós profissionais da área de saúde, enfermeiros, né, da assistência, nós temos que sempre estarmos fazendo o quê? Coletando suave nasal, suave oral, né? Posso estar fazendo, né, coleta de material das nossas unhas, porque eu posso estar contaminando um paciente para outro, porque eu não estou fazendo a lavagem das mãos corretamente. Então, isso que eu falo, são os efeitos que a gente pode ter, porque nós não tomamos devidas atenções de prevenção. Bom, vamos passando então aí. O Vigisolo. Nós falamos do Vigidesastres, agora nós vamos estar falando do Vigisolo, tá? São problemas que acontecem com o solo, né? E que nós poderemos também termos essa interferência. Aqui, né, ó, nós temos... Olha, gente, é isso que a gente dá, tá? Tendo criança em casa. Meu filho tá gravando. Chega pra... Mas não pode. Chega pra cá. Só chega pra cá, então. Olha só aí. Desculpa, gente. Diante desse processo todo da modernização, da poluição e da degradação ambiental, da industrialização acelerada... Oi? Giovana quer entrar de novo nesse negócio aí. Ela tá saindo, entrando, Jerusa, dá um help nela aí. Adicionei aí, Jerusa e Giovana. Técio saiu, por quê? Técio saiu. Agora... Foi assistir a live da Marília. Hã? Foi assistir a live da Marília.
Ah, foi, né? Tá ok, beleza, hein? Só as 9 pra gente. Vamos voltar aqui, então. Então, voltando aqui, o Vigisolo seria vigilância em saúde da parte do solo, né? E principalmente, por que hoje a gente tem também uma alta vigilância dos alimentos, né? Que a gente está ingerindo, porque nós estamos com alto índice de agrotóxicos sendo colocado nos alimentos, né? Por isso que todos eles, né? Ou melhor, deveriam ter uma vigilância maior. Então, ó, aqui nessa imagem aqui, eu posso estar mostrando o quê? Olha o lixo, né? Aí vem aqui, né, o globo terrestre. Nós mesmos somos responsáveis por quê? Pela própria contaminação. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio adoecimento, né? Aqui, né, na lavoura, né, os agrotóxicos, a água que não está sendo tratada de forma correta, né? Esgoto, acho que tem alguém aqui, Marcele. Né, esgoto a céu aberto, então a gente tem que estar avaliando isso daqui, essa situação. Então, diante de todo esse processo de modernização, da poluição que acontece, da degradação do meio ambiente, da industrialização acelerada e o uso de novos métodos tecnológicos na agricultura, tudo isso está tendo o quê? Sendo impactados também e avaliados, né? Mas está tendo um impacto na nossa saúde, né? A contaminação do ambiente por substâncias químicas e resíduos perigosos das instalações industriais e de resíduos perigosos. O que seria isso? As indústrias, elas acabam, né, jogando muitas vezes o seu material, né, em qualquer lugar, né? Então, isso acaba tendo que, principalmente, o impacto biológico, né, do meio ambiente, porque pode ir para os rios, colocar em lixos, né, o solo de forma inadequada. A utilização não sustentável de recursos naturais e a dependência de fontes não renováveis também de energia. Tudo isso são fatores que acabam prejudicando. Quais são as principais ações do Vigisolo? Identificar e priorizar áreas com populações expostas a contaminantes químicos, né? Foi o que eu acabei de falar com vocês, devido a algumas empresas, algumas indústrias que colocam, né, os resíduos perigosos em qualquer lugar, mas a gente tem que ter locais específicos. Por isso que uma empresa, antes de abrir, ela tem que estar passando por todo um processo, né, de fiscalização para saber se vai ter alguma poluição, né, tanto poluição de ar, né, de água, né, do solo. Então, tem que estar passando por essa vigilância para saber se está liberado ou não, né? Só que hoje, principalmente aqui no nosso Brasil, a gente sabe que as coisas às vezes são mais burladas, né? Então, não tem essa fiscalização adequada. Por isso que a gente tem um alto índice de problemas ambientais, certo? Então, a gente pode continuar aí falando das coordenações, né? Coordenar as ações das áreas de vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador, atenção básica e laboratórios de saúde. Então, tem que todos esses estar trabalhando em conjunto para fiscalização desse solo. Definir e monitorar indicadores, apoiar a capacitação de profissionais, apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização social. Então, essas empresas também,
né, elas devem ser, né, deve ter uma capacitação sempre regular, materiais, tudo estarem sendo disposto para eles, né, em relação ao que pode e o que não pode ser utilizado, né, como algum fertilizante, como qualquer outro indicador, né, que possa danificar, prejudicar o solo. Apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde, né, como eu falei com vocês, e apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas, né, por isso que hoje também a gente sempre tem que estar vendo, né, o que pode, qual é a dose, né, que possa estar colocando, né, para poder a gente não prejudicar a nossa saúde. As formas de conduta das situações de exposição humana a contaminantes químicos são específicas e podem ser concomitantes e não exclusivas. Podem ser proativas ou reativas, né? Das duas formas. O que eu vou especificar aqui para vocês? A exposição, né, seria, né, dessa forma aqui. A situação de exposição, né, aos contaminantes químicos, né, pode ser proativa e reativa. O que seria a conduta proativa? Está relacionado à antecipação ao problema. Então, é aquela programação que você faz quando eu tenho um determinado produto. O que eu posso prever que ele pode causar na minha população ou no meu trabalhador? Né? Então, eu estou fazendo o quê? Uma prevenção. Eu vou estar prevenindo aos impactos negativos que podem ocorrer. Vamos um exemplo comum no nosso dia a dia, né? Na nossa vida. A gente não planeja. Quando a gente planeja, você não pensa, pode dar certo e pode dar errado. Se der certo, ok. Mas se der errado, qual o caminho que eu posso tomar? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho qualquer tipo, né, de fator externo, né, seja biológico, que seja acidental, químico, ele faz o quê? Eu tenho que pensar qual tipo de problemas ele pode acarretar ao meu profissional ou à população, né? E eu vou ter que prevenir esses impactos. Quais seriam essas barreiras de prevenção? Então, isso a gente tem que começar a criar o quê? Estratégias para que não aconteça de fato o que foi pensado anteriormente. Então, a gente, além do quê? Da promoção da saúde da população, eu tenho que estar pensando porque essa população, ela está o quê? Exposta a esses riscos, né? Então, eu tenho que arrumar estratégias para não deixar acontecer. E a conduta reativa, ela está relacionada a uma situação de problema já instalado, onde as consequências já se manifestaram. Então, eu vou trabalhar já aqui diretamente no problema. Então, aí está meu problema. Antes de acontecer, eu tenho que avaliar quais são os riscos e não deixar acontecer. Pode acontecer? Com certeza, porque a gente tem... Alguém falou alguma coisa? Não. A gente tem que trabalhar, sim, com algumas margens de erros, de tudo, né? De acidentes, né? De catástrofes que podem vir a acontecer. Mas, para isso, para eu diminuir esses riscos, eu tenho que trabalhar com educação e saúde, eu tenho que trabalhar com prevenção, orientar sempre, né? E não intervir somente na hora que o problema já estiver instalado. Onde as consequências já se manifestaram, né? São adotadas, né, medidas para minimizar os impactos, desta forma melhorar a qualidade de vida da população que está exposta. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, o fluxo de atuação inclui ações de curto, médio e longo prazo.
né? Então, são propostas 5 etapas. Foi o que a gente falei. Quais seriam as estratégias? Quando eu tenho que colocar o plano de ação em jogo. Para medidas, essas ações para curto, para médio e para longo prazo. O que eu tenho que propor nessa situação, nesse caso? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que identificar o problema, eu tenho que dar prioridade a esse problema, eu tenho que avaliar, analisar e diagnosticar se o problema está acontecendo, né? Aí isso também é importante. Vocês podem estar anotando aí, né? Que era até para eu ter falado lá atrás, mas não falei, mas serve para aqui agora. Quando eu for fazer a monitorização do meu paciente, né, você pode colocar aí, vocês podem colocar aí como no diagnóstico. Quando eu vou fazer essa monitorização do meu paciente, não, desculpa, da população ou do profissional, ele pode ser, né, avaliado de forma individual ou de forma coletiva, certo? É o que nós vamos chegar a falar. O surto, pandemia, epidemia, né, pandemia, tudo isso aí. O problema é numa pessoa só ou pode ser o quê? Num grupo de pessoas. Então, quando eu for fazer, né, falar dessa monitorização, né, das pessoas, né, que estão expostas aos riscos, eu tenho que avaliar o individual ou o grupo, ou o coletivo, sempre. Por que isso? Nem sempre às vezes tem 2 máquinas, uma ao lado da outra. Uma, ela elimina uma poeira maior do que a outra. Quem está trabalhando naquela poeira que a máquina faz mais, ela está correndo mais risco, não está? Sim, com certeza. Mas, e o coleguinha do lado? Ele também pode puxar um pouco mais, porque a poeira, né, ela vai estar no ambiente. Então, mas quem está trabalhando com aquela máquina, ela tem um risco maior, porque ela está diretamente. Então, por isso que a gente fala, quando a gente trabalha, né, monitorando esses riscos, né, quando eu tenho esse diagnóstico aí, eu tenho que fazer o diagnóstico individual e o diagnóstico coletivo, sempre. Eu tenho que fazer o quê? O protocolo e a rotina do que os riscos podem estar oferecendo, né? Está acontecendo. E o sistema de informação. Quais serão esses sistemas de informação? De que forma vai ser esse processo? Então, quando eu falo aí, né, que eu vou estar avaliando, né? Deixa eu só voltar aqui, só um minutinho, né? Quando eu falo aqui, essas condutas, as estratégias que vão estar sendo realizadas, né? Vão estar sendo pensadas devido às reações, né? Proativas ou reativas, eu tenho que pensar no todo, né? E especificar quais seriam essas ações. As ações, elas podem ser a curto, médio e longo prazo. E o que eu vou ter que avaliar nessas propostas aí, de acordo com essas propostas? Identificar o problema, priorizar o que é, né, em termos de índice, né, o que pode acontecer numa maior proporção, a avaliação, análise e diagnóstico, aí foi o que eu pontuei aí para vocês. O diagnóstico, ele tem que ser feito, né, essa avaliação, na verdade, ela tem que ser individual e coletiva. Eu tenho que implementar protocolos e rotinas
para diminuir os índices, os riscos que podem vir a acontecer. E o sistema de informação, como é que vai ser esse fluxo? Na verdade, também, o que eu posso estar colocando aí para vocês? Isso aí seria o quê? Essas propostas, nessas etapas, elas seriam os padrões de segurança de cada empresa. Ok? Podemos passar? Me deem um hello. Alguém quer que repita alguma coisa? Ok. Então, tá bom. Então, esse sistema de informação de vigilância, né, em saúde de populações expostas ao solo contaminado, nós chamamos de SI-SOLO. SI, Sistema de Informação, né, vigilância em saúde às pessoas expostas ao solo contaminado, SI-SOLO. Eles são o quê? Protocolos para estar atendendo às especificidades para contribuir com a melhoria da qualidade de vida e redução da mortalidade pela exposição humana a áreas contaminadas por contaminantes químicos, né? Então, é o que eu falei, quando a gente for abrir qualquer empresa, né, vamos falar, uma empresa, né, que tenha riscos biológicos, químicos, né, mais especificamente nisso, né, que a gente vai focar aqui, quais são esses riscos? Aonde que eu posso obter informações quanto aos produtos que eu vou falar? Nós vamos falar de gerenciamento de resíduos. Vamos supor que está num hospital. Para onde vai o resíduo lixo hospitalar? Qual é o fluxo que acontece ali? Eu posso chegar e jogar no lixo normal que o lixeiro pega na porta da nossa casa, igual na porta do hospital? É claro que não. Por isso que a gente fala o quê? De gerenciamento de resíduos. Ele existe o quê? Um protocolo, né, do Ministério da Saúde, né, protocolo não, algumas orientações do Ministério da Saúde informando como que vai ser aquele descarte daquele lixo. E a instituição vai trabalhar com o seu protocolo. Vai sair daqui, vai para ali, que vai ser colocado num determinado lugar. O lixo, né, no caso, né, o caminhão do lixo vai vir, é um caminhão específico, vai vir 2, 3 vezes na semana para recolher isso. Então, isso é o quê? As normas, né, da instituição, né, o protocolo daquela instituição, que cada instituição tem um protocolo. Porém, no caso, né, o Ministério da Saúde, ele diz quais são os cuidados que tem que ter. Ele especificou, né? Mas aqui eu falando em relação, né, porque eu posso ter a contaminação desse solo se o lixo hospitalar, né, aquelas seringas, aquelas agulhas, as gases, né, material de curativo contaminado ser jogado em qualquer lugar, em qualquer solo. Aí eu vou estar fazendo o quê? Uma contaminação daquele local. Então, é isso que a gente tem que ter, né, quando a gente fala nessas propostas, né, dessas ações que deverão ser realizadas. Vamos falar agora da Vigiágua, que é a vigilância em saúde à água. É um programa nacional de vigilância em saúde ambiental relacionado à qualidade da água para consumo humano, né? Por isso que a gente tem que estar fazendo o quê? Sempre coleta, né, daquele local e mandar para análise, para saber se aquela água ela está própria até mesmo, né, para a lavagem das mãos, do rosto em si. Porque vamos supor, eu tenho nessa imagem aqui uma água
totalmente turva, né? Vamos dizer que ela seja do rio, né? Eu vou lavar minhas mãos aqui, onde eu posso ter diversos cloriformes fecais, tudo, para meter a mão no paciente? É claro que não. É a mesma coisa de eu não estar lavando, né? Então, a gente tem que estar sempre fazendo o quê? A avaliação da água que a gente utiliza no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente domiciliar, enfim. A qualidade da água para consumo humano, que considere a legislação vigente, a proteção à saúde e o bem-estar, né, de toda a população. Será que a água que a gente está ingerindo é de total confiança para isso? Vamos supor, aqui nós temos as nossas águas do Paraíba. Será que eles fazem essa vigilância adequada com essa água? Será? Né? Então, enfim, são essas coisas que a gente tem que se perguntar e que tem que ser feitas. A avaliação dos riscos que a água de consumo representa. Vamos supor, a população de São Fidélis está tendo um grande índice de pessoas com diarreia. Está chegando muito lá no hospital, crianças e adultos também, vamos dar um exemplo, com diarreia. O que pode estar acontecendo? Se essas pessoas não comeram no mesmo local, será que não é a água? Será que essa água está sendo feito o tratamento de forma correta? Então, são essas ações que a gente também tem que ficar o quê? De olho, né? O que pode acontecer no coletivo e não só no individual, como eu falei com vocês agora. Então, aqui, né, mostrando para vocês, né, a avaliação da água. Nós temos, né, 3 grandes componentes: a análise permanente e sistemática da informação sobre a qualidade da água para confirmar se o manancial, né, o tratamento e a distribuição atende à legislação vigente. Será que está sendo feito de forma correta? A avaliação sistemática das diversas modalidades de fornecimento de água à população, verificar o grau de risco presentes à saúde pública. Será que apresenta algum, né, componente que possa prejudicar a população, que possa pôr em risco a saúde pública, a saúde da população? Então, isso a gente tem que ver. Porque se eu vou prevenir, se essa água estiver bem tratada, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o risco de pessoas indo para o hospital, que vai ser muito o quê? Mais caro, porque vai ser o leito hospitalar, mais pessoas trabalhando, mais medicamentos, mais tudo sendo utilizado. A análise da evolução da qualidade física, química e microbiológica e sua correlação com as enfermidades relacionadas com a qualidade da água em todo o sistema de abastecimento de água. Então, tem que ter, sim, fiscalização, tanto física, quanto química, quanto microbiológica, sempre, para não ter problema nenhum. Aqui, né, mostro para vocês uma estação de tratamento de água, né, até chegar o quê? A nossa residência. Aí, por aqui, a gente tem, ó, todas as impurezas, né, a decantação, a filtração, a clorificação. Aí eu pergunto a vocês também, vamos aqui numa perguntinha, uma observação. Será que a quantidade de cloro que está sendo colocada aqui, a dose, ela é em quantidade suficiente, ou se está o quê? Para a clorificação, a cloração, desculpa, né? É suficiente para essa cloração e fluoratação, ou se está em dose a mais e que pode causar danos o quê? Ambientais, né? Então, pode
está prejudicando a nós, ao nós estarmos o quê? Ingerindo, enfim. Então, isso é que a gente tem que estar avaliando sempre. A vigilância é preventiva e ela é corretiva. Necessário ter acesso à água em quantidade sempre com qualidade e custo acessível. Mas hoje a gente sabe também, né, que de acordo com essa globalização, todos esses problemas que a gente está tendo, né, no nosso mundo, né, não só no nosso país, mas no mundo, né, o que vai acontecer ali? Nós vamos ter que estar diminuindo né, o uso de água, né, racionalizar, né, o uso dessa água. Então, a transmissão hídrica, né, pode ser o quê? Pode ter cólera, hepatite, diarreias, gastroenterite de origem infecciosa, né, febre tifoide e outras doenças diarreicas também infecciosas intestinais. Foi o que eu falei para vocês. Por isso que eu tenho que saber se está sendo tratada de forma correta ou não. E também, se estiver colocando, né, um exemplo aqui que eu acabei de falar, cloro demais, pode ter também quadros de intoxicações. Então, a gente tem que ter um selo sempre de qualidade, né, para a água que está sendo disponível para o nosso consumo. Então, as empresas, elas devem estar sendo o quê? Avaliadas também. Hoje a gente tem várias empresas, né, que falam, né, foi suspenso o uso da água tal, por estar apresentando contaminação. Então, foi feita uma fiscalização ali, por isso que foi identificado que aquela água não está própria, né, boa para o consumo. Quais seriam os objetivos da Vigiágua? Informar a população a qualidade da água, né, e riscos de saúde, apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização social, promover acesso à água potável, aplicando-se os princípios de universalidade, igualdade e equidade, né, que são os princípios do SUS, analisar os dados do Sistema de Informação de Vigilância da Água, né, da qualidade da água para consumo humano, que nós chamamos de CISÁgua. Coletar, processar e interpretar os resultados das análises laboratoriais. Isso aqui é para quem trabalha, né, especificamente com essa vigilância da água. A empresa, né, cabe o sistema de abastecimento de água para consumo humano, instalações, né, para obras civis, materiais e equipamentos destinados à produção e à distribuição, né, que vai estar sendo canalizada de água potável para a população sob a responsabilidade do poder público. Então, o sistema de abastecimento de água para consumo humano é de total responsabilidade do poder público. E nós acabamos, né, pagando muito caro por esse serviço também, né, porque a gente tem um alto índice de impostos. Solução alternativa do abastecimento de água para o consumo humano. Toda modalidade de abastecimento coletivo, distinto do sistema de abastecimento, né, incluindo outras fontes, como o poço comunitário, distribuição, né, por veículo que acaba transportando, instalações condominiais, né, horizontal e vertical, foi o que eu falei para vocês aqui. Nem todo mundo tem o acesso a essa água diretamente, mas nós temos, se não tiver o acesso, nós temos que ter alguma solução, alguma alternativa, né? Aqui eu tenho, ó, fontes, eu tenho carros, né, que vão estar levando essa água toda para a população.
uma inspeção visual das condições físicas, dos componentes dos sistemas e soluções alternativas coletivas e individuais do abastecimento de água e das práticas exercidas sobre o mesmo, a fim de estar detectando o quê? Presença ou possível presença de fatores que podem estar alterando esta qualidade da água para o consumo humano. Então, nós mesmos, quando a gente às vezes abre a torneira da nossa casa, a gente sente um cheiro, a água hoje está com cheiro ruim, o que está acontecendo? Né? Então, a gente tem que estar de olho nisso aí, sim. E se tiver que denunciar, nós vamos ter que denunciar, sim. Porque é para o nosso próprio bem-estar, né? Para a nossa saúde. Foi o que eu falei com vocês. Hoje a gente está tendo que, né, ter uma redução, né, das doenças relacionadas à água, a problemas de água, mas em países ainda em desenvolvimento, né, subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, tudo, nós ainda temos um alto índice de pessoas doentes por conta da água, um alto índice de mortalidade, tanto infantil quanto de população idosas, quanto à água, devido à água, né? A higiene e manipulação da água, né, e dos alimentos. Eu vou lavar na torneira. Você vai comer a maçã? Vou. Lavei. A água da torneira tá boa? Ou será que ela pode estar contaminada? Se eu lavei na água da torneira, né, se ela estiver contaminada, eu vou comer o quê? O alimento que está contaminado. Por isso que a gente tem que ter o quê? Uma total higiene, né, e manipulação desses alimentos também. Eu vou fazer um café, vou estar fazendo um café, né? Por mais que a água esteja sendo fervida, mas eu corro o risco que, se a água estiver contaminada, por mais que eu fervo, eu posso ter algum componente ainda que eu possa estar exposto, né? Então, por isso que a gente tem que ter todos esses cuidados aí. Educação, comunicação, mobilização social, sustentabilidade, né, dos mesmos, uso adequado, conservação e manipulação dessa água. Por isso que a gente fala hoje, né, devido à sustentabilidade que nós falamos na semana passada, nós temos que ter uma economia, né, de água do nosso, né, planeta em geral. Aqui, né, quando a gente tem gotas, né, quando a gente tem torneiras que a gente consegue deixar em aberto, a gente tem um alto consumo, que eles são consumos o quê? Desnecessários, né, que a gente está o quê? Jogando fora praticamente. Ok? Podemos passar porque a gente vai entrar já no vigiar. Podemos? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Oi? Pode passar, Juliana. Ok. Então, nós vamos entrar agora no VIGIAR, né, que é a Vigilância em Saúde do Ar, né, para a gente estar finalizando aí. Essa vigilância em saúde de populações expostas à poluição atmosférica, né? Ele vai estar o quê? Estudando, né? Que, né, nos amostrando, né? Toda a população, toda a poluição do ar que está matando o quê? Mais de 8 milhões de pessoas por ano. Aí, né? Por isso que eu botei essa imagenzinha aqui para vocês. A gente vai ter que sair assim, né? O tempo inteiro, né? Até dentro de casa. Por quê? Nós estamos com alto índice de poluição no ar. São carros, né? São as indústrias, e que deveria, sim, ter uma fiscalização maior no nosso país. Nós temos um monitoramento dos problemas respiratórios, né? De doenças que são causadas, né? Pelo ar, que apresentam um ou mais sintomas, né, descritos, né, no caso aqui, dependendo do clima também da cidade que a pessoa habita,
né, acaba prejudicando ainda mais. Nós temos dispneia, falta de ar, cansaço, apresenta sibilos, estertores, né, chiado no peito, tosse, que pode estar associados a outros problemas e nos agravos, né, de doenças já pré-existentes, que seriam a asma, bronquite, as infecções respiratórias agudas, geralmente em crianças menores de 5 anos e idosos acima de 60. Então, por isso que a gente tem que ter o quê? Muito cuidado, né, com essas pessoas que já têm as doenças de base. As ações, identificação de possíveis causas, né, casos, né, que seriam as doenças e quais são os agravos maiores que acontecem, a notificação do caso, o atendimento em formulário específico, né, aquela ficha de identificação, a identificação dos grupos populacionais sob maior risco e a avaliação das atividades de risco que menor, e está sempre fazendo esse controle. Alimentar, né, semanalmente o formulário que é disponibilizado com todos os dados, né, para estar identificando quais são as unidades de saúde e onde tem esse maior, que acabam tendo maior índice de problemas respiratórios. Então, uma outra situação, já que nós falamos aqui dessa ficha de identificação, essas notificações, nós vamos estar falando em aulas, mais 2 aulas aqui para frente, das notificações, né, dessas fichas, como que estão sendo identificadas, porque todas as unidades de saúde, tanto filantrópicas, particular, quanto SUS, tem que estar informando a secretaria do município. Por que isso? Ali vai estar fazendo essa contabilidade de quantos pacientes com doenças crônicas, quantos pacientes, né, que nessas doenças crônicas, nós vamos estar falando de quê? Hipertensão, de diabetes, pessoas com casos, né, de câncer, quantas pessoas com problemas respiratórios, tudo isso porque nós precisamos fazer estatísticas de quantas pessoas têm a doença, de quantas pessoas apresentaram naquele período a manifestação da doença, quantas pessoas morreram com aquela determinada doença. Então, isso é vigilância epidemiológica. Então, quando eu falo aqui para vocês de notificação, não é só notificações compulsórias, né? As notificações de casos de pessoas com HIV, com doenças sexualmente transmissíveis, não é só isso, né? As doenças infantis, catapora, rubéola, sarampo. Não, são todos os tipos de doenças. Deverão ser o quê? Passado, né, para todas as unidades deverão passar para a secretaria do município e eles posteriormente vão fazer o quê? Passar as informações para as secretarias de Estado também. Então, nós temos estruturação desse banco de dados, para isso que eu preciso estar fazendo essa notificação, para saber quantos casos novos e os existentes que acontecem, que já tem. A adoção de medidas de controle de prevenção, de intervenção para os agravos que vão estar sendo monitorados, realizando o quê? A prevenção. Emitir relatórios e informes à população e aos demais interessados. Vamos pontuar aqui, isso é o quê? Nós não estamos tendo hoje, nos dias atuais, quantos casos novos de Covid, quantas suspeitas de Covid, quantas confirmações, quantos óbitos nós estamos tendo no Brasil, no nosso município, no nosso estado? Sim. Então, é isso aí que a gente precisa, mas com todas as doenças, todas as patologias. As ações adicionais, nós temos destinação de insumos terapêuticos
para áreas mais críticas aos impactos da poluição. Então, o que seria? Pô, eu estou fornecendo mais prednisona, mais corticoide, porque a minha população ali, ele vai precisar mais. Poxa, mas por que eu não faço essa prevenção? Como que pode ser feita essa prevenção? Mas eu vou tratar o quê? Mais com o medicamento. A disponibilização de vacinas da gripe, olha só, aí aqui eu já entro com a prevenção. Hoje a gente não tem, né, já de um tempo para cá, as vacinas da gripe, né, da influenza, da H1N1, para poder prevenir as complicações respiratórias. Porque aqui a gripe mata igual agora, né? Estava matando o Covid, sempre matou também, sempre tivemos esse alto índice de mortalidade, né? Porque faz complicações, faz pneumonia em áreas que são mais vulneráveis, não só em áreas, né? Em pessoas mais vulneráveis, que são as crianças, no caso, e os idosos. Tudo isso devido ao quê? À poluição do ar que temos. A construção dos protocolos, pediatra e otorrino, para poder estar fazendo essa prevenção para atendimento de crianças que sofrem com os impactos, né, dessa população, dessa poluição atmosférica. Disponibilização de equipamentos de nebulização e medicamentos antialérgicos. Também seriam ações a serem realizadas pelo Estado, pelo município. E eu coloco aí para vocês, como que a gente vai vigiar? Vamos, né, vigiar. Então, todas essas fontes aí, né, que eu estou passando para vocês, são do Ministério, né, da Saúde, que a gente tem que estar observando e vendo tudo isso aí, tá bom? Olha, nós terminamos nossa aula já até, são 8h30, conseguimos terminar agora. E terminei aqui, calma aí. Essa reunião está sendo gravada, tenho certeza de que deseja parar.